Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips. Hoje eu vou trazer as dicas de apostas para os jogos dessa sexta-feira. Mas antes eu vou falar de um jogo que acontece hoje, quinta-noite, que é a NFL, né? Futebol americano. Eu ia trazer essa dica ontem, acabei esquecendo, vou falar a verdade, acabei esquecendo, então vou fazer hoje para você que curte NFL pegar essa dica. E depois a gente vai para as dicas de sexta-feira, tá bom? Então vamos primeiro para a tela para ver se o jogo é o jogo único de quinta-noite. Tá aqui nosso parceiro VBet, o jogo é esse aqui, ó, Pittsburgh Steelers contra Cleveland Browns, tá bom? Primeiro vamos abrir o jogo e vamos ver se a gente consegue fazer a nossa análise. Bom, aqui a gente tem, já fechou, aqui, tá aqui. Então, a gente tem aqui ó, a partida, o resultado da partida, incluindo o tempo extra, né? Que é Pittsburgh Steelers favorito por 1,47, tá bom? Pagando 1,47 para os Steelers contra o Cleveland Browns, paga 2,50, ou seja, tem um favoritismo aqui, mas não é gigantesco, tá bom? Esse jogo acontece lá em Cleveland, né? Nos Estados Unidos, o segundo time é o mandante, né? No basquete, no beisebol, no futebol americano, então é sempre o contrário do futebol e da maioria dos esportes nos Estados Unidos é diferente, como tudo que eles querem ser diferentes, né? Bom, vamos então para a análise do nosso especialista. Esse jogo é um clássico, né? É Pittsburgh contra Cleveland. E esses dois times estão em momentos diferentes, tá bom? Os Steelers estão muito bem, com 8 vitórias e 2 derrotas, né? 8, né? 8/2, 8-2. E o Cleveland Browns, justamente o oposto. Pois é, 2 vitórias e 8 derrotas, né? Situação péssima nessa temporada. Então, os Steelers são favoritos, a gente vê aqui, e tem um retrospecto muito superior. Os Steelers já têm 5 vitórias seguidas dessas 8 vitórias, tá? Estão vindo num momento muito bom defensivamente. O seu quarterback, que é o Russell Wilson, também vem muito bem. Já o Cleveland Browns tem mostrado um ataque interessante até, né? Que tem o Njoku, o Jeudy e a volta do seu quarterback, o Winston, que tem um braço muito forte. Apesar de ser um clássico, a gente acredita numa vitória tranquila dos Steelers. E a linha de handicap está na casa dos 3,5 pontos. A gente acha que os Steelers vence por mais que 3,5 pontos, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Handicap de pontos, tá? Pittsburgh Steelers menos 3,5. É a linha, ó, você vê aqui, ó, paga 1,84 para menos, né? E 1,86 para mais. Ou seja, então a gente vai para o Steelers vencer por 4 pontos de diferença, tá bom? Os Steelers tem que ganhar por 4 ou mais para a gente acertar essa aposta. A gente acha que o Steelers vai ganhar. Então, essa aposta é a linha de corte, paga 1,84. Gente, o VBet tem muitas opções de handicap. Olha isso daqui. Vai de desde menos 10,5 até mais 3,5. E aí, o que eu falei é essa daqui, que paga 1,84. Mas se fala assim, ah, não quero arriscar tanto, eu vou pegar uma linha menor. Olha, você pode pegar menos 1 aqui, por exemplo, que paga 1,50 já, né? 1,51. Então, você escolhe aqui qual handicap que você quer. Por exemplo, no menos 1, o Steelers precisa ganhar só de 2 pontos, não de 4 pontos, né? E ainda, caso ganhar só de 1 ponto, o dinheiro é devolvido. No caso do 1, né? Que é o número redondo, não é o número 1,5, tá bom? Então, fica sendo essa dica pro jogo de hoje, tá? E aí, vamos agora para as dicas de sexta-feira. E olha, eu falei que já vamos para os jogos de sexta, mas temos NBA também, agora que eu vi que a gente tem dica de NBA que ocorre quinta-noite também. Então, a gente teve a dica de futebol americano e agora a dica do basquetebol. Nós vamos falar primeiro desse jogo aqui, ó, Detroit Pistons contra Charlotte Hornets, tá bom? Esse jogo ocorre hoje, quinta-noite, às 9h10, tá bom? Deixa eu então clicar na partida e vamos para a análise, né? De acordo com as casas de apostas aqui, o Detroit Pistons é ligeiramente favorito nesse jogo aqui contra o Hornets, né? Vamos ver aqui, ó, partida. Tá aqui, ó, 1,73, né, contra 1,97. Muito pouco favoritismo para os Pistons aqui, tá bom? É quase que o mesmo valor para os dois lados. E o jogo é lá na casa do Charlotte, né? Nosso especialista discorda
dessa igualdade dos times, né? No início da temporada, os Pistons deixaram uma impressão positiva, mas mais do que o Charlotte, né? Mas a maioria dos números das estatísticas sugere uma vitória para a equipe de Charles Lee, né? Primeiro, que os Hornets aproveitaram muito bem o fator de jogar em casa nos jogos mais recentes, né? Já são 3 vitórias consecutivas em casa, durante a quais conseguiu derrotar um adversário difícil, como foi o caso do Milwaukee Bucks. Ganhou por 1 ponto, 115-114. Depois, no confronto direto entre Pistons e Hornets, que ocorreu 2 semanas, né, foi 7 de novembro, o Detroit não conseguiu confirmar o seu favoritismo. Perdeu por 1 ponto também, 108-107. Então, a gente acredita que nesse próximo jogo, o Charlotte Hornets vai ter um desempenho pelo menos igual ao Pistons. Então, a gente vai no handicap a favor do Charlotte Hornets. Vamos dar uma olhada como que estão esses números de handicap. Olha só aqui, ó. Mais 4, né? A linha começa de mais 4, né? E vai desde o menos 2,5. Então, se os times aqui a gente está vendo um ligeiro favoritismo para os Pistons, e a gente viu alguns jogos que foram por 1 ponto, vamos apostar no mais 4 para o Charlotte Hornets. Então, se o Charlotte Hornets perder por até 3 pontos, a gente ganha essa aposta de qualquer jeito, tá bom? Então, vamos colocar o mais 4 para os Hornets, tá bom? Se for exatamente por 4 pontos, o site cancela a aposta e devolve o nosso dinheiro, tá bom? Mas, se o Charlotte vencer ou se perder por até 3 pontos, a gente ganha essa aposta e é isso que a gente acredita. Não vai ser um jogo assim fácil para o Pistons, tá bom? Vamos ver outro jogo que a gente tem aqui, que ocorre na madrugada. Tá aqui, ó, Orlando Magic contra o Lakers, né, Los Angeles Lakers. Você vê que ocorre aqui na sexta-feira porque já é 00:40, né? Então é o último jogo aí que aqui no Brasil já é no dia seguinte, 00:40, Magic e Lakers. Vamos ver aqui então a partida, a gente vê o favoritismo do Lakers, quase 1,50 jogando em casa. E a gente vai pegar um handicap, vamos ver o porquê, né? Apesar de o Orlando vir em ótima forma, as casas de apostas estão considerando aí o Lakers, então, favorito na casa dos 1,50. Segundo o nosso especialista, tem lógica para esses números, né? O Magic vai jogar aí 2 dias seguidos, né? Sempre afeta o resultado, os jogadores vêm cansados. Um jogo que foi contra o Clippers, que é um bom adversário, exigiu muita energia. Será que o Orlando Magic consegue manter o ritmo por todo o tempo, os 48 minutos de jogo contra o Lakers? O nosso especialista acredita que não, que o Lakers vai vir mais descansado e melhor, tá bom? O Lakers está apresentando um basquete de alto nível, especialmente jogando em casa. 7 jogos em casa, 7 vitórias. Pois é, o Lakers ganhou todas em casa. Portanto, a gente vai pegar o handicap aqui, ó, menos 3,5 para o Lakers, tá bom? É mais ou menos a linha de corte aqui, ó, entre 3,5 e 4, e a gente vai pegar menos 3,5 para o Lakers. Isso significa que o Lakers precisa ganhar por 4 pontos para a gente ganhar essa aposta, tá bom? Se o Lakers vencer por 3 pontos ou menos, ou perder, a gente perde essa aposta. A gente acredita aí que vai dar Lakers e por pelo menos 4 pontos. E aí, então, vamos para as apostas de sexta-feira, né, começando com o futebol. Vamos lá, então. O único jogo dessa sexta-feira do Campeonato Brasileiro, Série A, é o jogo de encerramento da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Fluminense contra Fortaleza. Olha só, Fluminense está novamente na zona de rebaixamento, na 17ª colocação. Vem de um péssimo retrospecto aqui, ó. Teve 2 derrotas e um empate nos últimos jogos. O Fortaleza vem de 2 vitórias e está na 3ª colocação. Chegou um momento aí a querer brigar pelo título contra o Palmeiras e o Botafogo, mas perdeu um pouco o seu ritmo, né? A gente tem então esse Fluminense e Fortaleza, olha, com pouco favoritismo para os donos da casa. Você vê que está pagando 2,17 com odds aumentadas para o Fluminense contra 3,61 para o Fortaleza, né?
complicada a situação. O Fluminense é o time que tem a menor média de gols em seus jogos, tá contando todos os times do Campeonato Brasileiro. 1,9 gols por jogo. O Fortaleza tem uma média de 2,3 gols por jogo. Pela necessidade de vitória dos dois times, a gente acredita num jogo que tenha um bom número de gols. Vamos dar uma olhada aqui em acima de 1,5 gol, tá bom? Tá com odds aumentadas, gente. Tá pagando 1,44 para ter 2 gols no jogo, tá bom? Essa vai ser a dica, 1,44 com odds aumentadas, promoção da VBet para você, pagando então para ter 2 gols ou mais nessa partida, tá bom? O Fortaleza matematicamente tem chance aí de alcançar o Palmeiras e o Botafogo, tá? Aí eu acho muito difícil, mas o time tem ainda essa esperança, mesmo jogando fora de casa. A gente acredita que o time tem condição de fazer um gol, pelo menos nessa partida. E o Fluminense precisa desesperadamente dessa vitória, tá bom? Os últimos 3 jogos do Fluminense tiveram 2 gols ou mais. E os últimos 5 jogos do Fortaleza tiveram 2 gols ou mais, tá? Nessa reta final de campeonato, estamos tendo mais gols, porque os times que estão lá embaixo estão desesperados e estão jogando pro tudo ou nada, e os times que têm alguma chance lá, né, como o Fortaleza tem, ou de brigar por uma Libertadores, ou de ainda brigar pelo título, também estão jogando atrás de resultado, tá bom? Então fica sendo essa dica aí, 2 gols ou mais para esse jogo da Série A. Vamos dar uma olhada no Campeonato Espanhol? Vamos lá, deixa eu abrir aqui, La Liga, a gente tem o Getafe aqui, né, contra o Real Valladolid, né, é a 14ª rodada do Campeonato Espanhol, são 2 times que não começaram bem esse campeonato, a gente não tá vendo o retrospecto aqui, deixa eu tentar clicar aqui de novo, porque às vezes, deixa eu ver se ele vai puxar o retrospecto. Não, a gente não tá aqui com o histórico dos times, tá? Mas eu falo para vocês. O Getafe tem 10 pontos, é a 17ª colocação. Valladolid, 9 pontos, é o penúltimo colocado. Então, os dois times estão numa zona aí, né? Perigo de rebaixamento. A curiosidade desse jogo é que é um duelo dos 2 piores ataques da La Liga, né? O Getafe só marcou 8 gols em 13 partidas. Valladolid marcou 10 gols em 13 jogos, tá bom? A gente acredita aqui, diferente do jogo que eu falei da Série A, num jogo de poucos gols, tá bom? Então, vamos falar aqui, ó, abaixo de 2,5 gols, ó, menos de 2,5 gols, paga 1,44 para o jogo ter 2 gols ou menos, tá bom? O Valladolid tem uma média de 2,7 gols por jogo, mas isso é um pouco deturpado porque sofre muitos gols, tá bom? Por isso que tem uma média alta, porque toma muito gol, né? O ataque mesmo não faz gols. Já o Getafe tem a menor média de gols em todo o campeonato espanhol, né? 1,5 gols, né? 1,5 gol por jogo, tá bom? A gente acredita que esses ataques não vão conseguir fazer muitos gols, então abaixo de 2,5 gols. E aí a gente vai para um campeonato que tem muitos gols, né? Vamos para o campeonato alemão, ver o jogo dessa sexta-feira, que é Bayern de Munique contra o Augsburg, né? O Bayern está em primeiro lugar, vem aí, olha só, 4 vitórias e 1 empate. O Augsburg está ali mais ou menos no meio, para baixo da tabela, até que não está tão mal aqui no retrospecto, né? Dos últimos 5 jogos, 1 derrota só, 2 vitórias e 2 empates. O Bayern é muito superior ao Augsburg, jogando em casa é tão favorito que paga tão pouco, ó, nem dá para apostar, 1,12. E o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai dar 2 dicas aqui. A primeira delas, quando o time é muito favorito, principalmente um time como o Bayern, que costuma fazer já gols no primeiro tempo, ou seja, que já parte para cima querendo golear, a gente vai no halftime / full time. Ou seja, aquela aposta que diz meio tempo, partida completa. Deixa eu achar aqui essa aposta. Está aqui embaixo. Nossa, tem muita opção, né? Até me perco. Vamos lá. Achei. Meio tempo, partida inteira, tá bom? É o halftime / full time, também chamado de intervalo / final do jogo. Significa que o Bayern precisa ganhar no primeiro tempo, chegar no intervalo ganhando e ganhar o jogo. Então, é Bayern / Bayern, tá bom? Paga 1,44 e costuma acontecer essa vitória desde o primeiro tempo,
tá bom? A previsão é que o Bayern vença o campeonato alemão dessa vez, né, já que perdeu para o Bayer Leverkusen ano passado, está liderando, está vindo muito bem, tá bom? Tem 5 pontos mais do que o segundo colocado, que é o Red Bull Leipzig, tá? Então, a gente acredita nessa vitória tranquila aí do Bayern. A segunda dica, que a gente costuma acertar esse ano, é que teremos um gol do artilheiro do Bayern. Vocês sabem quem é, né? O Harry Kane, o inglês Harry Kane. Então, vamos aqui, ó, para jogador, gol a qualquer momento. Aqui, ó, marcar a qualquer momento. Harry Kane para fazer um gol também paga 1,45, tá bom? Se o Harry Kane fizer um gol, qualquer momento do jogo, seja de pênalti, de cabeça, chutando, a gente ganha 1,45. Como ele é o principal artilheiro do Bayern, que deve fazer aí pelo menos uns 2, 3 gols, a gente acha que essa é uma boa aposta, então, gol do Harry Kane, tá bom? Lembrando que é ele que costuma bater os pênaltis do time também. Vamos para a França, a gente tem um jogo também do PSG rolando, né? A gente não fala muito do campeonato francês, a gente tem aqui o PSG contra o Toulouse, Paris Saint-Germain contra Toulouse, o primeiro contra o 10º também, né? A situação parecida do jogo da Alemanha ali, né? Paris Saint-Germain vem no mesmo retrospecto do Bayern também, olha aí, 4 vitórias e 1 empate, e pega o Toulouse que tem também só uma derrota, ó, vem bem aí com 3 vitórias e 1 empate recentes. Saint-Germain, o PSG é favorito, 1,35, né? Odds interessantes, né? Contando aí a situação dos dois times, né? O PSG continua sendo o grande time do futebol francês, deve ser campeão novamente, tá bom? O Mônaco é o segundo, vem bem também, está aí na segunda colocação, que é um upgrade aí para o time e que vem bem nas últimas temporadas, tá bom? O Toulouse está no meio da tabela, como falei, deve ficar brigando aí no meio dessa tabela o campeonato inteiro, apesar de estar bem, como a gente viu, 3 vitórias seguidas, tá bom? A gente vai colocar aqui a dica mais óbvia, né? PSG, Paris Saint-Germain, vence a partida, tá bom? 1,35 e deixa uma segunda dica como o handicap de -1 para o PSG, tá bom? Paga 1,50 esse handicap de -1. Para acertar essa daqui, o PSG precisa ganhar por 2 gols de diferença ao final do jogo, tá bom? Precisa ganhar, por exemplo, por 2-0, tá bom? 3-1, também vale qualquer diferença por 2 gols. Se terminar ganhando só por 1 gol, essa aposta é anulada e o dinheiro é devolvido. Então, você tem aí essa segurança de que, caso ganhe, mas não tão fácil, pelo menos você não perde o dinheiro, ele é devolvido, tá bom? Só que paga 1,50, paga mais do que a vitória simples, que é aqui 1,35, tá bom? Fica sendo essas duas dicas. Vamos para a Arábia Saudita. De vez em quando a gente pega aqui o futebol da Arábia Saudita. Vamos descer bastante aqui. Achei aqui Liga Saudita. A gente tem o Al Nassr contra o Al Qadisiyah. Pois é, Al Nassr que está na terceira colocação. A gente vê aqui vem de 5 vitórias. Desculpa. De 3 vitórias e 2 empates, né? Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias. E o Al Qadisiyah, que está na quinta colocação, né? Vem de 3 vitórias, ou seja, está numa boa fase aí o Al Qadisiyah, né? Você vê que o Al Nassr é favorito para vencer por 1,41, tá bom? Boas odds aqui para o Al Nassr. O Al Nassr é um dos maiores times, briga aí nos 3 primeiros lugares sempre, né? A tendência é que dispute o título desse campeonato com o Al Hilal do Neymar, né? O Al Qadisiyah vem na quinta posição, é um time muito menor que os outros 3 maiores, né? Que tem grandes estrelas, né? O Al Nassr é o time do Cristiano Ronaldo, né? E do Mané, além de outros bons jogadores, como o zagueiro Laporte e o meio-campo Brozovic. Todos passaram por grandes times na Europa, né? Vamos confiar nessa vitória do Al Nassr, então, pagando 1,41. Tá bom? Acho que essa é uma boa dica. Não precisamos arriscar por um handicap de mais gols, não. Tá bom? Vamos sair, então, do futebol e vamos para o voleibol brasileiro, né? A gente sempre fala aqui da Superliga, tanto a masculina quanto a feminina. Deixa eu abrir aqui, então. A gente vai começar falando, então, tem 2 jogos, na verdade, hoje da Superliga feminina nessa sexta-feira, né? Vamos pegar aqui. Tá aqui. Brasília contra Maringá é o primeiro jogo. A gente vê aqui um jogo equilibrado, né? O Brasília é favorito jogando em casa, paga 1,65. Odds
boas aí, né? Já que o Maringá paga 2,10, ou seja, é um jogo disputado, né? A gente tem alguns jogos aí com grandes times muito favoritos pagando 1,05, 1,10. Esse jogo é um jogo que vai ser disputado, tá bom? A dica principal nesse jogo, que não vai ser fácil, é para termos 4 sets na partida, pelo menos, né? 4 ou 5 sets na partida. Ainda não abriu aqui, né, total de sets acima de 3,5, né? Então, a dica é acima de 3 sets e meio para o jogo. Então, não pode ser 3-0, nem para o Brasília, nem para o Maringá. Qualquer time que ganhar por 3-1 ou 3-2, a gente ganha esse jogo, tá bom? Só tem que ter 4 sets. Você vê que o Maringá é um pouquinho mais a zebra do jogo, como a gente falou, e a outra dica que a gente vai dar é justamente para o lado do Maringá, porque a gente acredita que o Maringá pode ganhar 2 sets nessa partida, tá bom? Então, vai ser o handicap mais 1,5 para o Maringá. Handicap mais 1,5 para o Maringá. É 1,7,5, tá bom? É handicap de sets, tá bom? Não é handicap de pontos, handicap de sets mais 1,5 para o Maringá. Os dois times têm um nível muito parecido. E as casas estão colocando o Brasília favorito por estar jogando em casa, né? O que é natural. A gente acredita que esse jogo vai ser difícil, vai ser aí na casa dos 3-1 ou 3-2 e o Maringá tem total chance de ir melhor aí do que estão esperando, tá bom? Apesar de estar jogando fora, o time do Maringá é melhor que o time do Brasília. Tem jogadores experientes, como a Gabi Cândido e a oposta Ariane, tá bom? Sem contar com a jovem jogadora a Carol Tormena, que é uma jogadora que tem aí bastante potencial para o futuro, né? Inclusive, quem sabe, até para a seleção brasileira, tá bom? Então, handicap mais 1,7,5 para o Maringá, ou também um jogo acima de 3 sets e meio, tá bom? Vamos falar de outro jogo, temos um jogão aqui, que é o Flamengo, né? Sesc Flamengo contra o SESI Bauru. Olha só que bela disputa, ó. Flamengo entra favorito na casa do 1,50 também, 1,48. O Flamengo começou mal essa temporada, né? A gente já falou bastante aqui. O time piorou se comparado ao ano passado, porque perdeu algumas jogadoras muito importantes e não conseguiu repor a altura. Perdeu o Campeonato Carioca para o Fluminense e começou com, vamos dizer, a expectativa baixa em cima do Flamengo. Mas está dando a volta por cima. Venceu 2 grandes times já nessa temporada. Venceu o Osasco e o Minas, que são 2 candidatos ao título, né? Na última partida, enfrentou o Praia Clube, que é outro dos mais favoritos aí, e perdeu só no quinto set. Então, levou aí o jogo para o quinto set, tá bom? O Flamengo vem surpreendendo, já que deu essa enfraquecida com a saída de grandes jogadoras. O SESI Bauru é um ótimo time, né? Chegou na final do Paulista e perdeu para o Osasco. Então, o SESI Bauru é um dos grandes times. A gente espera um jogo muito equilibrado e a gente não vai apontar um vencedor nesse jogo, tá bom? Tudo pode acontecer. Nós vamos na dica também de um jogo para acima de 3 sets e meio, tá bom? Vamos ver se a gente tem, não abriu ainda também, ó. Você acha aqui no VBET como total de sets, tá? Não abriu ainda total de sets. Ela fica aqui normalmente. Você só tem aqui, ó. Mas normalmente abre antes do jogo, tá bom? Aí você fica de olho. Tem outros sites que já abrem. Total de sets, mais de 1,5, mais de 3,5, tá bom? Então, o jogo tem que ser 3-1 ou 3-2, não importa para qual lado, só não pode ser 3-0, tá? Aqui a gente só tem o total de pontos que a gente não vai sugerir porque é mais arriscado, tá bom? Com isso, a gente encerra o BetBox Tips de hoje. Amanhã eu volto com mais dicas, vou trazer dicas pro final de semana. Fiquem ligados, sempre de olho nas nossas redes sociais, tá bom? Nossos programas estão na íntegra lá no YouTube. É só colocar @BetBoxOficial. Desculpa, até eu errei. É @BetBoxTV. Vai lá na busca do YouTube e procura BetBox TV, @BetBox TV e segue o nosso canal, tá bom? E se você curte o Instagram, a gente tem também muitas dicas, stories e posts no Instagram, também @BetBox TV. Um abraço, amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau.